fundo, parado e dito, pensado, né, refletiu e falou para ela, olha, a minha família é uma família de judeus. Nós praticávamos, ou praticamos, a minha família pratica em casa o judaísmo. Só que há muito tempo, para mim, isso nunca mais fez sentido. E eu passei, então, a ser judeu, a ser ateu. Passei a ser ateu. Não, nada para mim fazia mais sentido. E continuei levando a vida da minha forma que eu sempre levei. Só que aconteceu algo muito relevante na minha vida. Nasceu a minha filha. E quando eu vi aquele serzinho e o tanto de amor que eu tinha para com ele, me bateu uma insegurança, um medo de eu não ser capaz de protegê-lo quando ela precisasse de mim. A quem eu poderia recorrer nesse momento, já que eu achava que eu não conseguiria ajudá-la? Como eu conseguiria dar conta disso? E aquele ator, artista debochado, então, ele transformou o rosto dele. Ele mostrou um quê de seriedade. E ele falou, eu voltei a acreditar em Deus e passei a pedir a Deus para me ajudar a criar minha filha, para que nada de mal acontecesse a ela. E isso tem tanto tempo, gente, olha, tem para mais de 30 anos. Isso nunca mais eu esqueci. Isso me chamou muita atenção. Chamou a atenção de que somos inseguros, somos frágeis. Como somos frágeis? Todos nós somos frágeis. A nossa relação com Deus, ela vem de muito tempo mesmo. Mas essa forma que nós trazemos até hoje, ela é resultado de muitos acontecimentos passados. E é para isso que eu trouxe esse tema, para que a gente reflita como somos esses seres frágeis e inseguros ainda, mas que temos uma relação com o nosso divino, com o nosso Criador, com Deus. E aí eu pergunto, nós sabemos pedir a Deus? Como nós estamos nos relacionando com esse Deus? Essa imagem que vocês estão vendo, ela está no teto da Capela Sistina, lá no palácio onde mora o Papa, no Vaticano. O teto da Capela Sistina, ela tem a criação do mundo em vários afrescos, né? E esse é um dos, se não o principal, né? Que é a criação do homem. Essa imagem, ela tem 500 anos. 500 anos. E há 500 anos atrás, o artista, que foi Michelangelo que fez, ele não tinha referência nenhuma. Ele tinha o quê? Os evangelhos, a Bíblia, e ele tinha a oralidade trazida pelos papas, pelos bispos, pelos sacerdotes, ao descrever quem era Deus, quem era o homem, como tudo começou. Então, ele não tinha o Google para entrar lá no Google e pegar referências assim, de como seria Deus, como seria Adão. E essa imagem, né, essa obra de arte, nos influencia até hoje. Por quê? Há 500 anos atrás, o nosso imaginário era esse aí. Nós acreditávamos em Deus dessa forma, com a forma humana. Michelangelo, naquela época, 500 anos atrás, traduziu o nosso pensamento. E, gente, paremos para pensar o quanto essa imagem até hoje faz parte da nossa ideia de Deus. Nossos avós, nossos pais, quanto mais para trás, mais forte então. Se não temos uma imagem com um Deus, com um corpo, um Deus homem, de barbas e cabelos grisalhos,
de um corpo forte, jovem, homem, patriarca, branco, altivo, né? Imponente e criador. Diante de um Adão que está sentado ou deitado na terra, precisando se escorar no solo, com um olhar ainda como se estivesse acordando para a vida, no começo da vida, recebe o toque divino de Deus. Deus lhe dá o toque da vida. E essa ideia é que nos traz até hoje, com determinadas expressões como segura na mão de Deus, o olhar de Deus, e muitas outras expressões que permeiam o nosso imaginário até hoje. Quantas vezes nós dizemos isso, ouvimos isso, e ainda se utiliza essas expressões? Porque o Deus, para nós, é antropomórfico, ele tem a forma humana, o corpo humano. Mas, voltando aqui a essa imagem de Michelangelo, tem um detalhe muito interessante que eu gostaria, até a título de curiosidade, mas que estudiosos que param para analisar essa imagem, eles viram que Deus está segurando, né, com seu braço esquerdo a futura Eva. Então, ele está trazendo a criação do mundo, da humanidade, da população, através de dando vida a Adão e depois lhe trazendo a Eva. E o mais interessante é que, se a gente parar para perceber, para reparar nessa imagem de Deus, altivo, né, sobrevoando, está no céu, o formato que Michelangelo quis dar se assemelha a esse formato, ao cérebro. A inteligência suprema, a criação de tudo. Então, o quanto é importante para nós, né, principalmente nós aqui ocidentais, cristãos, essa imagem do Deus, homem, antropomórfico, até hoje de dia. Mas tudo começou, eu vou fazer aqui uma pincelada na história para nós entendermos do quanto somos frágeis. A nossa fragilidade começa lá, ó, na época que éramos assim. Quer dizer, a maioria de nós foi assim, né? Aqueles que vieram de outras estrelas, de outras constelações mais evoluídas, né? Pode ser o caso de muitas pessoas aqui, não tiveram não passaram por essa fase aí, mas muitos de nós passamos, né? Muitos de nós passou por essa fase aí. Nessa época do homem primitivo, ali, diante das intempéries da natureza, né, das tempestades, dos raios, dos trovões, dos incêndios que os raios provocavam, da necessidade da alimentação que eles colocavam lá nas pinturas rupestres, nas cavernas, o homem já demonstrava essa fragilidade, essa insegurança, essa necessidade que precisava acreditar em algo superior, que lhe desse um acolhimento, que lhe proporcionasse uma segurança. É a partir daquela época que os historiadores, os antropólogos, até hoje dizem que naquela época o homem já despertava para essa necessidade, e ele procurava ali algo divino. E ele atribuía às forças da natureza essa divindade. Mas o tempo foi passando, né? De seres que nós éramos, seres, né, nômades, e que não parávamos em lugar nenhum, a gente passou a constituir família, a constituir irmandades, né? Nós passamos a ser mais gregários e passamos, então, a acreditar na vida após a morte. Isso tanto é verdade que nos sítios, né, que os antropólogos e os arqueólogos, né, trazem e estudam, tem sinais de que os mortos eram bem cuidados. Já naquela época, já se enterravam os familiares, os entes queridos,
e deixavam comida com eles, os bens materiais. E a gente vai ver que depois, com o passar do tempo, passaram a enterrar junto com os mortos, com os entes queridos, os animais, escravos, para que eles também tivessem a mesma vida que eles tinham aqui. Então, essa importância que se dava ao ser, né, ao ente querido que estava partindo para um outro plano, também passou a ser um tipo de divindade. Quando nós acreditávamos que aquela pessoa que estava indo para o outro plano, ela seria a nossa segurança do outro lado. Seria aquele Deus, né, que iria nos prover daquilo tudo que nós precisávamos. E aí, esse intercâmbio com o outro plano, com essas divindades que nós criávamos e passávamos a oferecer coisas, né, a pedir proteção, a pedir que cuidasse da nossa alimentação, da fartura da nossa mesa, começaram a aparecer os xamãs, os pajés, né, os feiticeiros, as pitonisas, que eram os médiuns que faziam esse intercâmbio. E esses médiuns, naquela época já, eles já exerciam uma certa autoridade, né? Eles tinham autoridade porque eles faziam o elo de comunicação desse plano terrestre com aquele plano. Então, eles podiam fazer esses nossos pedidos ao plano espiritual, às pessoas que tinham passado para o lado de lá, para que eles trouxessem aquilo que a gente desejava. A partir desse momento, a gente começa a fazer ofertas. Lhe dou, em sua homenagem, Deus tal, ou fulano de tal, isso aqui, essa minha oferenda, para que você me proporcione isso ou aquilo. Ali, naquele momento, nós já estávamos começando a trabalhar essa forma de barganhar com o outro lado. Se me deres isso, eu te dou aquilo. E se nós pararmos para pensar, até hoje se faz isso. Até hoje se paga a promessa. Não querendo aqui criticar, porque cada um tem a sua fé e professa ela da forma que bem entende, né? Temos que respeitar, mas isso é real. Basta você ver o que acontece ali em 12 de outubro, lá na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, a fila de romeiros que caminham quilômetros para pagarem promessa. Ou seja, isso está muito presente na nossa vida ainda. Ainda está presente. Então, essa era a forma de nós lidarmos com o divino, mas ainda não tínhamos a ideia de Deus. Essa ideia de Deus veio através dos hebreus. E aí já começa a coisa a ficar um pouco mais do nosso conhecimento, né? Do nosso dia a dia. Porque com os hebreus, que acreditavam, né? Desde lá dos seus profetas antigos, desde Abraão, de um Deus único. Eles acreditavam tanto num Deus único que nos 10 mandamentos que a gente conhece, né, se nós olharmos os mandamentos originais, né, dos judeus, judaicos, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, isso eu tirei lá de uma sinagoga. Eles dizem o seguinte: eu sou o Senhor teu, escrito dessa forma, Deus, que te libertou da terra do Egito, da casa de servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. O segundo mandamento, o começo diz: não terás outros deuses diante da minha presença. Sou eu. Não terás outros deuses diante da minha presença. E o terceiro mandamento a gente vai entender por que se escreve Deus dessa forma. Não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento vão, pois Deus não absorverá ninguém que use seu nome em vão. Então, os judeus naquela época, por entender que Deus era supremo, onipotente, onipresente e único, nós não podíamos, ou eles não podiam naquela época, até hoje, pronunciar em vão o nome de Deus, o respeito que eles tinham. Então, a gente tem, graças aos hebreus,
essa ideia, essa concepção de Deus único, né? E andando um pouco mais para frente, foi através exatamente dos hebreus, que vieram se tornar judeus depois, né? A nomenclatura de hebreus, de povo hebreu para povo judeu. Nós tivemos também a chegada de Jesus, o nosso Cristo, o nosso governador espiritual. Através dele, que escolheu esse povo, o povo prometido, o povo hebreu, que ele ali é o primeiro povo a ter um único Deus, Jesus nos traz o quê? Uma boa nova. Nós ali já estávamos preparados, já tínhamos um conhecimento para que o nosso governador espiritual, esse grande mestre, trouxesse-nos as boas novas. Nos trouxesse o evangelho, esse manual de conduta. Se nós estávamos perdidos e sem saber em que acreditar, em que confiar, já que somos inseguros, Jesus nos traz o evangelho. A partir dali, do evangelho de Jesus, nós tivemos uma direção. Então, o povo judeu, que naquela época que Jesus chegou, estava sendo o território deles, fazia parte do Império Romano. Eles estavam sob julgo romano. E a gente começa a entender e a ver como as coisas caminham numa linearidade, numa inteligência suprema, de que nada acontece por acaso. Então, esse nosso mestre, ele chega no povo. É pior do que imaginava lá para trás. Hã? Ele chegava no povo prometido. E ele, que nos trouxe a Boa Nova, naquela época, o povo judeu estava sob o jugo romano. E quem eram os romanos? Eram os dominadores do mundo. Aqueles que estavam unificando o trabalhador imortal ali. o moderno, todo mundo que a gente tinha conhecimento. E através dos romanos é que o cristianismo cresceu, que o cristianismo chegou até o mundo atual, até os dias atuais, nessa estrada pavimentada que os romanos criaram para todos nós. Nada aconteceu por acaso. E ali, por volta de 400 depois de Cristo, o cristianismo passa a ser a religião, né, oficial do Império Romano. Então, a partir daqui, nós passamos a ter um conhecimento mais ampliado e a possibilidade de conhecer esse Deus único. É sabido também que, por causa desse domínio do cristianismo, que ainda é hoje a terceira religião, a primeira religião, né, que se espalhou pelo mundo, ela, durante muitos anos, passou a oprimir. Naquele momento, nós, seres humanos, a humanidade, precisava acreditar em alguma coisa, até pela forma de que a natureza humana, naquele momento, precisava de normas, de regras. Só que essas regras, essas normas que o próprio cristianismo nos trouxe também essa ideia de poder de Deus punitivo, de castigo, para que nós obedecêssemos a uma regra, a uma norma,
nós fomos criados com temor a Deus, porque se não fizéssemos aquilo que era determinado pelos dirigentes da igreja, nós éramos punidos por Deus. E essa punição, né, desde aquela época nos foi imposta, nós trazemos até hoje. Isso funciona em nossa mente, né, de uma forma tão arraigada que muitos de nós ainda têm a ideia daquele Deus antropomórfico, formato humano, punitivo, que se não fizermos aquilo que foi determinado por ele, sofreremos um castigo. Só que o mundo evoluiu e nós, seres humanos, evoluímos também. A partir ali de 1700, dos anos 1700, começaram a chegar espíritos luminares com o iluminismo. O iluminismo que chegou ali na França, na Europa, de 1715 até 1789, acabou o iluminismo com a Revolução Francesa, né, quando acabou a monarquia, o mando dos reis. Entre os iluministas tinha Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau influenciou, olha como a coisa acontece, Jean-Jacques Rousseau influenciou Pestalozzi, esse grande pedagogo, que trouxe a pedagogia do amor, que ali, naquela época, né, 1800, no começo de 1800, ele traz a pedagogia do amor e ele traz principalmente a forma de pensar, nós entendermos o mundo pensando. As crianças começaram a aprender pensando. E como grande, ou um dos maiores discípulos de Pestalozzi, na mesma época, nós tivemos Hippolyte Léon Denis Rivail, que passa a morar em Paris em 1853, na época das mesas girantes. Olha que interessante, como tudo acontece em cadeia. Através do fenômeno das mesas girantes, que estava fazendo sucesso lá nos salões de Paris, Hippolyte Léon Denis Rivail toma contato com as mesas girantes, com esse fenômeno das mesas girantes, e a partir dali é o start, é o início, para que ele fizesse a codificação da doutrina espírita. Quando, em 1857, Kardec, ou antes como Hippolyte Léon Denis Rivail, agora como Allan Kardec, porque ele toma esse pseudônimo, né, por afirmar que o livro que ele acabou de publicar não era feito por ele, mas pelos espíritos, então ele não se sente no direito de usar o nome dele e usa um pseudônimo de Allan Kardec. E é exatamente Allan Kardec que vai nos trazer o Consolador prometido por Jesus, para que nós, agora, em 1857, já tivéssemos condições de, sim, entender como é a nossa relação com o divino, como é a nossa relação com Deus. Daí a importância para nós espíritas, aquilo que nós estamos procurando. Aquilo que nós estamos procurando quando pegamos um livro espírita, quando frequentamos uma casa espírita, as palestras, os grupos de estudos. Nós estamos procurando entender, compreender melhor como funciona esse nosso contato com a divindade, como funciona essa nossa relação com Deus, porque nós não aceitamos mais nada imposto, sem esclarecimento. Esse Deus punitivo, antropomórfico, não mais nos satisfaz. Nós queremos entender de que jeito nós nos relacionamos, como podemos nos relacionar melhor
com esse Deus. E Allan Kardec, que era chamado pelo seu amigo Camille Flammarion de o bom senso encarnado, ele vai codificar para a gente e nos esclarecer através dos espíritos superiores que trabalharam com ele essa relação. E eu chamo a atenção dele ser chamado de bom senso encarnado porque precisa de bom senso. Essa é a questão. Nós precisamos agir com bom senso, mediante tudo aquilo que acontece em nossas vidas, em todas as situações. Agir com bom senso. E o Espiritismo nos ajuda em muito com isso. Eu escolhi aqui, para exemplificar como o Espiritismo nos ajuda a entender isso tudo, um livro. Ai, desculpa. Eu vou passar aqui. Eu escolhi esse livro, Renúncia, que também veio através de Chico Xavier, que veio logo depois, né? Kardec morreu em 1869, lançou as outras obras, o Espiritismo andou um pouco mais, e no começo do século XIX, do século XX, nasce Chico Xavier, e Chico Xavier nos permite, através dele, as obras de Emmanuel. E uma das obras de Emmanuel que eu chamo a atenção, que eu escolhi para trazer aqui para a nossa reflexão, é esse livro, Renúncia. Esse livro, Renúncia, ele faz parte, né, de uma série de Emmanuel, de que são obras consideradas romances. Né? A gente tem lá há 1000 anos, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão. E Renúncia também nos traz, através de um romance, através de uma história, o entendimento de muita coisa. Mas antes, eu vou voltar naqueles 2 slides anteriores, que no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta do primeiro livro da codificação espírita, Kardec, com seu bom senso, pergunta aos espíritos: que é Deus? Ali, ele já começa a nos trazer uma explicação de como funciona essa relação. Primeiro, o que é Deus? Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É onde tudo começa. É ali quando os átomos se separam, se juntam para formar tudo. Alguma inteligência ali por trás existe. Deus está nisso tudo. E aí já começa a abrir a nossa mente para nós sairmos daquele padrão que nos foi imposto há 1000 e tantos anos atrás. E avançando um pouco no Livro dos Espíritos, a pergunta 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Nós, hoje, podemos entender a natureza íntima de Deus? Podemos entender como se processa tudo isso que acontece ao nosso redor e como é essa nossa relação com Deus, com esse Deus, já que nós não vamos mais atribuir-lhe aquela forma? Que os espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso sentido. Nós ainda estamos numa infância. A gente não tem ainda a condição de entender como isso tudo funciona. Mas conseguiremos. Chegaremos lá. Isso é bom senso. É nós começarmos a nos abrir para esse entendimento. E aí, voltando para o livro Renúncia. Eu, quando reli esse livro, no começo do ano, eu deparei, no primeiro capítulo, o começo da história, tão significativo, me chamou tanta atenção, que eu passei a esmiuçá-lo. E eu queria compartilhar trechos deles com vocês. Para aqueles que não leram, eu não vou causar um spoiler, não vou contar o livro, o final do livro, mas eu vou utilizar essa introdução, o comecinho do livro, para exemplificar muito
como acontece essa relação com Deus, como acontece essa relação, agora sim, com a nossa espiritualidade. Como acontece tudo isso que passa à nossa volta, que nós estamos procurando, através do Espiritismo, através da doutrina espírita, entender. E começa assim. Emmanuel vai descrevendo uma paisagem. E essa paisagem, ele descreve que era formada por sombras, uma região indefinível. A gente não conseguia definir como é que era aquela região. Nós não teremos palavras na linguagem humana para definir. Corria um vento frio, gélido, e era nessa paisagem que tinha um grupo de espíritos reunidos, conversando. Se era um grupo reunido de espíritos, a gente vai entender que não era aqui na Terra, não eram encarnados, eram desencarnados. Então, esse grupo de espíritos que conversavam nessa região eram espíritos culposos, que comentavam e conversavam entre si projetos futuros, projetos que eles teriam para a vida deles. E muitos deles, nessa conversa, lamentavam as oportunidades perdidas e falavam também, comentando, do esquecimento, do véu do esquecimento que nos traz quando encarnamos, que nos faz esquecer as vidas pretéritas. Então, entre essa conversa que eles vinham, esses lamentos, esses choros, que esse grande grupo de espíritos ali naquele momento fazia, desce uma luz tão reluzente, tão formosa, que se ela aparecesse aqui nos nossos olhos humanos, nós não conseguiríamos identificar e vê-la. E lá eles também não veem. Essa luz se aproxima, uma forma luminosa intensa. Eles nada viram, mas eles comentaram que estava descendo naquele momento alguma bênção divina, alguma bênção de Deus, que eles estavam sentindo alegria e um renovar de esperança, mas que nada viam. Nesse trecho, a gente já começa a ver que Emmanuel já nos traz um ensinamento. A questão da sintonia. Vejamos que eles, espíritos desencarnados, lá nessa região de sombras, eles não percebiam a presença de um ser iluminado, de um espírito superior. Mas eles sentiam a vibração. E como eles não estavam na mesma vibração, eles não conseguiam vê-lo. E segue a conversa até que Emmanuel foca em dois espíritos que conversavam, Menandro e Pólux. Esses dois amigos conversavam também sobre as questões do passado, do pretérito, de antigas vidas que eles não conseguiram fazer com que a evolução acontecesse. E eles reclamavam. Logo em seguida, todos se retiraram. Foram saindo. Pólux ficou sozinho. E ele ficou ali, meditando, pensando por longos minutos, por tudo que tinha acontecido, por todas as oportunidades que Deus, que o Altíssimo, tinha lhe propiciado. E pensava em tudo que ele fez de errado, em todas as oportunidades que ele desperdiçou. E ele lembrava que em várias experiências pretéritas, ele procurou ser um sacerdote romano. Então, ele conta ali que ele foi padre em muitas experiências anteriores e que fracassou em todas elas.
E esses pensamentos, essas recordações vinham aos borbotões na mente dele. E quanto mais ele pensava, mais ansiedade ele tinha. E ele chorava. E nesse momento, ele lembra de seu grande amor e pensa: puxa, onde andará Alcione? E aquela estrela luminosa, aquele ser de luz, estava ali ao lado dele e continuava ao lado dele. E rezava baixinho por ele. E Pollux se lamentava sobre tudo o que tinha acontecido e pediu a Deus: Jesus, mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir, porque todos aqueles espíritos que ali estavam se preparando para a volta para uma reencarnação. E Alcione estava ali ao lado dele, porque quando ele pede a Deus que ele gostaria de ouvir Alcione antes de partir, esse chamado já estava atendido. Alcione era aquele ser de luz que estava ali presente com ele. E Alcione, Emmanuel descreve que ela fez um esforço gigante para se tornar visível a ele, como um espírito elevado, já em outro orbe, trabalhando em outros orbes mais elevados, não se esquecem daqueles que lhe são caros, que lhe são familiares. E aí é uma forma de nós entendermos como funciona a relação com Deus. Pois se Pollux estava solicitando a Deus que ele tivesse a presença de Alcione antes de partir para uma nova reencarnação, antecipadamente, Alcione já estava presente ao lado dele. E quando ele pronunciou o nome de Alcione e despertou, ele disse a Deus que queria que ela estivesse presente, aí ela se fez presente. E nós pensamos o seguinte: se Pollux não tivesse solicitado que Alcione estivesse presente, ela provavelmente não se pronunciaria a ele, mas continuaria ali, rezando por ele e ajudando. Como Deus age em nosso dia a dia? Como nós também fazemos essas nossas solicitações? Nós ficamos esperando aquele Deus antropomórfico, formato de homem, de barbas brancas e cabelo branco, forte, a nos atender os pedidos, achando que vai ser dessa forma, ou nós não despertamos para o fato de que Deus nos atende a todo momento, sem a gente perceber. Porque ao nosso lado pode estar um espírito de luz que nos ama, que nos quer o bem, e está ali, nos velando, torcendo pela nossa vitória, torcendo pela nossa evolução. Só que em vibrações diferentes, nós não conseguimos ver, possivelmente sentir, mas que Deus já está nos atendendo ali. Agora, a partir do momento que a gente desperta pela vontade, a gente pede com intensidade e com real sentimento, aquilo passa a acontecer. Alcione, num grande esforço, ela modifica o seu perispírito para se tornar visível a ele.
para entrar na mesma sintonia que ele. E Pollux diz, fica extasiado com a presença do grande amor dele. E ele fala, Alcione, Alcione, se ajoelha, pega as mãos dela e começa a beijar. Vieste atender ao mísero que sou? Ah, sim. Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, como enviou Jesus aos pecadores. E Alcione diz para ele, Pollux, não perseveres em lastimar, quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas. Novas tarefas te aguardam no seio amigo da terra generosa. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração a Deus, e a providência divina te concedeu esse precioso ensejo. Pollux, então, lamentoso, fala para Alcione, quero viver sem lar e sem filhos carinhosos. Quero conhecer a solidão que muitas vezes já experimentaste no mundo, nos extremos sacrifícios por mim. Minhas noites hão de ser desertas e tristes. Caminharei junto dos que caem e padecem sobre a terra, no propósito de servir a Jesus através de sua seara de amor e perdão. A próxima reencarnação, Pollux que queria e pretendia voltar novamente como sacerdote para trabalhar na seara de Jesus. E Alcione, então, contemplou embevecidamente e lhe disse, quantas vezes também caí nas estradas longas e ríspidas. Não foi à toa, não foi de uma hora para outra que ela chegou no estágio que ela estava. Acaso tenha um passado sem mácula? Não és o único a padecer nos resgates justos e penosos. Milhões de almas, neste mesmo instante, clamam as venturas de remorso e invocam as bênçãos do Altíssimo para o trabalho retificador, assim como todos nós. E não será razão de infinita alegria a certeza da concessão divina para recomeçar, Pollux? Pollux, então, contemplou-a reconfortado, mas pediu melancolicamente, sinto que poderia atingir as culminâncias nas necessárias reparações, entretanto, Alcione, precisava para isso da tua constante assistência. Ela parou, refletiu, meditou profundamente e falou para Pollux, implorarei a Jesus me conceda a alegria de voltar à Terra a fim de desatender ao meu ideal, que se constitui aos meus olhos de sacrossantos deveres. E Pollux emenda, tu voltares? E ela diz, por que não? O planeta terrestre não será um local situado igualmente no céu? Esqueceste de que a Terra nos tem ensinado qual mãe carinhosa na grandeza de suas experiências? Muitas vezes nós, na qualidade de filhos dela, manchamos-lhes a face generosa com delitos execráveis. Entretanto, foi em seu seio que o Mestre surgiu na manjedoura singela e levantou a cruz divina, encaminhando-os ao serviço da remissão. Aí a gente entende o título do livro, Renúncia. Esse ser divino, esse ser elevado, renuncia ao estado, ao trabalho que ela já praticava na constelação de Sírios. Lá em Sírios, ela trabalhava pela arte na música. Queria, mais tarde, trazer para desenvolver essa arte aqui na Terra. E esse ser, que já estava nesse estágio de evolução, não deixou um minuto de se preocupar com esse outro espírito que ele era tão caro. E para isso, ela renuncia e pede a Deus, através de Jesus, para voltar e ajudar Pollux, que pediu essa ajuda. E a gente vai ver que Alcione depois volta para Sírios e, conversando com o coordenador espiritual dela, ela manifesta essa vontade de reencarnar para auxiliar Pollux.
E esse coordenador, de nome Antênio, vira para ela e diz: mas, Alcione, por que um novo e arriscado compromisso? Compreendo as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo, a favor daqueles a quem amas, encorajando-os, assistindo-os da esfera que te encontras. E ela diz: confesso-te, porém, bondoso Antênio, que profundas saudades me lancinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade através das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? E Antênio arremata, chamando a atenção dela para os perigos de uma nova reencarnação. Você tem certeza que vai arriscar uma nova reencarnação? Tem certezas que não sucumbirás quando encontrar Pollux num corpo humano? Está preparada para neutralizar a poderosa atração que exerce os corpos? E assim ela renunciou e reencarnou para ajudar Pollux na sua nova reencarnação. Daí em diante, vai correndo todo o romance, toda a história de Pollux e Alcione. Eu não vou contar aqui o final. Mas o que me chamou a atenção e eu trouxe para essa nossa reflexão é essa questão de que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, que estamos precisando de uma ajuda, que estamos nos sentindo frágeis, que estamos nos sentindo inseguros, Deus já está provendo. Ele já está nos ajudando. Nós só precisamos vibrar na mesma sintonia. Essa é a grande ensinamento que Emmanuel nos traz com esse livro. Nós precisamos estar em sintonia com ele, para que na hora que nós pedimos a sua ajuda, essa ajuda nos virá, mas não virá através de um homem de barbas brancas e cabelos brancos. Virá da forma como a espiritualidade vem através da codificação, nos auxiliando e nos trazendo, através do bom senso, esse entendimento. E eu chamo a atenção para vocês, ou de vocês, também através de Emmanuel, desse livro Pensamento e Vida, do capítulo cujo título é Associação, ele nos ajuda a entender essa questão da vibração. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência o tempo todo. Assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Precisamos abrir o nosso entendimento sobre isso. É dessa forma que Deus labora conosco. É através dessas outras almas que atraímos para nós. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Foi dessa forma que Pollux atraiu Alcione. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Quer conversar com Deus? Quer solicitar a Deus? Quer pedir a Deus? Muda o teu padrão para entrar em sintonia com Deus. E Deus te proverá da forma que precisas. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos.
Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Nós formamos uma egrégora de pensamentos e sentimentos e emoções. O desejo é a alavanca de nossos sentimentos, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E como é que a gente consegue fazer esse pedido? De que forma a gente pode exercer, né, esse contato com o divino, com Deus? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele é inteiramente dedicado a isso. Quem quer conhecer um pouco mais e saber como pedir a Deus, pegue ali o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vá direto ao capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. Eu tirei só um trechinho do item 11, que fala assim: pela prece, obtém o homem um concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-los em suas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E no item 12, também alguns trechos apenas, Kardec nos traz pela espiritualidade. Aqui, facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar a inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Maus pensamentos atraem coisas ruins. Nós vamos atrair aqueles a quem talvez não nos seja útil. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eles nos ajudam, eles nos induzem, mas eles não nos pegam ou fazem por nós. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível. Lembram de Alcione ao lado de Pólux, esperando que ele fizesse uma solicitação para nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Cabe a nós seguirmos ou não os bons conselhos. Lembrando, Pollux já estava há diversas encarnações tentando, através das encarnações como sacerdote, conseguir superar todas as suas dificuldades anteriores. Portanto, ele era um espírito que tinha conhecimento, ele tinha experiência, mas na hora da prova, ele fracassava. Quer Deus que seja assim para que aquele que tem a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha, entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Através do Espiritismo, através desses pequenos trechos de livros que eu trouxe para vocês, de Emmanuel e Kardec, nós podemos ver como nós evoluímos desde lá de quando éramos seres primitivos até hoje. Como a nossa evolução não se deu aos saltos, mas ela veio numa evolução linear. Como nós hoje, através do Espiritismo, dessa doutrina que Kardec nos trouxe, podemos ter uma compreensão melhor do que Deus representa em nossas vidas. E é esse convite, nesse começo de trabalho, que eu gostaria de trazer para toda a equipe da Fraternidade Luz e Fé, pensarmos nos detalhes, porque muitas vezes, repetindo, procuramos e buscamos
a compreensão daquelas coisas mais complicadas. Nós estamos à procura da evolução através do entendimento das coisas mais complicadas, mas deixamos para trás o entendimento das coisas menores e básicas. Será que estamos conversando e pedindo a Deus da forma correta? De que forma estamos pedindo a Deus? De que forma você conversa com Deus hoje? Como é essa sua conversa? Será que nós simplesmente pedimos ao Pai que coloque o pão na nossa mesa, mas não nos esforçamos para conquistar o pão? Será que nós estamos pedindo ao Pai que absolva nossas dívidas, mas nós não perdoamos aos nossos devedores? Não aprendemos ainda que através do entendimento e do perdoar ao próximo é que a gente começa a ter um entendimento real de como Deus age em nossa vida? Será que nós estamos pedindo sempre para que Deus afaste de nós o mal? Aquele mal que os outros nos causam. É o que nós costumamos pedir. Afaste-nos o mal. Mas nós, muitas das vezes, não nos preocupamos em extrair o mal de nós através dessa busca que o Espiritismo nos traz na nossa reforma íntima. Então, que esse ano de trabalho, de estudo, na Fraternidade Luz e Fé, seja, assim, uma busca individual. Pensemos em nós individualmente, nessa nossa evolução, nessa nossa busca. Porque é através dessa reforma íntima que faremos em nosso ser, é que conseguiremos essa comunhão com o divino, com Deus, da forma como Kardec entendeu lá em 1857. Kardec era o bom senso encarnado, porque nós precisamos ter bom senso para entender tudo que se passa na nossa vida. E é dessa forma que conseguiremos, então, sermos melhores, atingirmos as esferas superiores como seres luminares, para poder, aí sim, ajudar a todos aqueles que podemos, que nos são caros, a quem amamos, assim como Alcione o fez. Que tenhamos, então, um ano muito proveitoso, que busquemos em nós, não nos esquecemos, em nós essa evolução. Não esperemos do outro. Não fiquemos olhando o que o outro, mas olhemos para dentro de nós, porque a evolução é individual. Que fiquem todos bem. E, novamente, agradeço pela oportunidade de estar aqui proferindo essas palavras a vocês. Gratidão. É nós que agradecemos a sua presença, a sua dedicação à nossa casa no dia de hoje. Muito, muito obrigada. Arino, muito obrigada. Eu gostaria aqui de abrir a perguntas. Tem gente que gostaria de fazer uma pergunta para a Arina, dessa bela palestra, desse ensinamento. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Só um por vez. Ninguém? Bem, então deixa eu aqui fazer um comentário, Arino. Vale. Não tem como... Acontece lá do outro lado de uma forma quase que jornalística, né? Você vai, volta e relata, olha, comigo aconteceu dessa forma. E se você for analisar a essa pessoa, vai ser de acordo com as experiências que ela tem de vida. Exatamente isso. E eu gostei muito, eu não vi muito, então acho que 6, 8, não, 6. 7, 8, acho que são 6. 6. Eu assisti 2, 3, mas eu gostei nesse sentido, porque assim, ó, ele traz uma noção, traz vivências de pessoas que passaram por isso, e mesmo assim essas pessoas ainda têm uma certa dúvida,
elas mudaram seus pensamentos, porque, como você disse, depende de cada um, né? É, Mas elas mudaram, mas ainda tem dúvida. Apesar de a primeira personagem, uma médica, né? Ela vai, ela tem aquela sensação. No final, o que que ela diz? Eu sei que não é bem isso, mas eu tenho muita dúvida ainda, né? Então, assim, ó, por que é tão difícil essa relação com Deus, né? Porque eu penso assim, a gente tem muito esse negócio de ver para crer, né? nós somos Ver frutos das para nossas crer, né? experiências, né? É, ver para Nós É a somos nossa, crer. Oi, Regina? é a nossa fragilidade. A nossa É, fragilidade, exatamente. Nós somos né, um resultado de tanta coisa que nos passa, de vivências anteriores, né, de próprias experiências nessa vida atual. Mas quem gosta desse assunto EQM, existem tem, muitos tem. livros. E outra coisa que é interessante, se vocês pararem para perceber, nas EQMs, os relatos, eles mais ou menos, né, de uma certa, assim, de um grupo relativamente grande, eles vão narrar essa sensação de pertencimento ao todo. Isso é fantástico. Aí sim Exatamente. é o contato com Deus, né? E é A exatamente isso que inteligência suprema, né? O criador de todas as coisas. Então você se sente fazendo parte do tudo. eu gosto muito dessa parte do EQM. A gente tem na nossa biblioteca o livro do Moody, né, que ele tem uma instituição nos Estados Unidos que pesquisa há 40 anos sobre isso. Eu gosto porque ele trabalha dentro da ciência, né, dentro É da isso, pesquisa, né? Então o espiritismo, isso. espiritismo né, é diferente. Então eu sempre digo, a pesquisa pela ciência, pesquisa, né? Porque sempre Então, traz uma informação mais ampla sobre tudo isso, né? Porque aí, esses dias, um tempo atrás, alguém disse assim para mim: mas por que acreditar em Deus se eu sou feliz assim? Né? Então, assim, exatamente. cada um tem o seu momento, né? Eu sempre digo: acreditar em Deus é ter fé e esperança, é fazer bem a si mesmo. Está em nós, É, porque nós somos, né, centelhas divinas e está em nós a consciência de Deus. Nós só despertamos para isso. Então, o que aconteceu com aquele artista lá que eu narrei no começo, esse receio, essa busca de Deus, foi automática. A gente percebe isso, foi automática. Quando ele se sentiu inseguro, porque ele estava seguro, ele tinha tudo, ele era de uma família abastada, morava num lugar maravilhoso, tinha tudo que queria, zombava de tudo. Então, ele não tinha problemas. Quando ele sentiu a insegurança diante da filha pequena, que ele queria, né, praticar todo o amor, né, protegê-la, ele recorreu àquilo que já estava na consciência dele, foi automático. Preciso de alguém superior, preciso de alguém que me ajude. Mas isso estava lá nele, esse gatilho já estava nele, já está em todos nós. Então, até essas pessoas que dizem assim, ó, se Deus sabe tudo que eu preciso pedir. Não é verdade? Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, se Deus sabe tudo que eu preciso, né? Assim como Alcione estava antes de Pollux pedir, ela já estava ali presente, ao lado dele, mas ele precisou mudar a sintonia dele, falar dela, para que ela se fizesse presente, porque senão ela já estaria ao lado dele ali, já tentando ajudá-lo, de uma forma que era possível, emanando, né? Boas vibrações, boas energias, esperança, alegria, para que ele, né, tivesse força nessa nova empreitada dele. Mas quando ele expressou que queria, que gostaria que ela o ajudasse, ela se pronunciou. Então, isso também é uma forma assim. Deus sabe tudo que a gente precisa, mas nós precisamos demonstrar isso. A gente precisa se preparar para isso. E essa sintonia é fundamental. Se nós estivermos, como diz ali o texto do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se nós nos sintonizarmos com o lado mal, né, com o lado negativo, nós não conseguiremos esse contato com o lado positivo que vai nos levar a nossa vida, né, para uma evolução, que Alcione conseguiu. E Pollux vinha patinando há muitas reencarnações. Deus sabe o que a gente precisa, mas ele espera o nosso, cabe a nós, né? Esse aprendizado, essas oportunidades que nós temos, é para que a gente se prepare para esse entendimento maior.
que fazemos parte de um todo, precisamos nos colocar essa sintonia lá para aí sim aprendermos, né? Por isso que é importante nós fazermos a nossa reforma íntima. É nós nos analisarmos, é nós pararmos todos os dias, que nem Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo, faça uma reflexão antes de dormir, o que você fez de bom, se você fez de bom, continue fazendo, se você fez alguma coisa que não te agradou, que não foi correta, procure não fazer mais. Isso é uma reforma íntima, né? É você trabalhar os sentimentos dentro de você. A gente sabe e aprende, né, através do Espiritismo, que o que nós, espíritos, precisamos para evoluir é trabalhar nossos sentimentos, né? Então, para cada encarnação, para cada oportunidade dessa que nós recebemos, nós trazemos alguns sentimentos para trabalharmos ele, para evoluirmos naqueles sentimentos positivos, para trabalharmos os sentimentos negativos que nós precisamos excluir de nossas vidas. E nós não trazemos muitos sentimentos, muitas provas dessas, não, porque a gente não tem capacidade para lidar com tudo de uma vez. A gente traz alguns. A nossa capacidade ainda é curta. Somos jovens, espíritos bastante jovens. Mas nós vamos lidando com esses sentimentos, né? E esses sentimentos, a gente precisa trabalhá-los todos os dias. Aí mora a reforma íntima. Fala, Marcelo. Posso? Tem Claro. alguém na fila aí da pergunta? Arino, tu falou que para eu entrar em contato com Deus, eu preciso aumentar minha frequência vibratória. A questão que eu quero colocar é como fazer isso? Que eu saio, eu acordo de manhã, faço uma prece, tomo meu café, vou para o trabalho e já começa aquela confusão, né, daquelas lutas. Às vezes a gente perde a estribeira, briga, xinga. Porque para tocar um negócio, uma operação, aqui tem vários irmãos que são empreendedores, que têm negócios. É complicado. Às vezes a gente sai das tamancas, como se fala, né? Perde as estribeiras e lá se vai embora a frequência vibratória. Então, a pergunta que eu queria te fazer é: como é que a gente vai conseguir não perder as estribeiras ou manter um padrão vibratório de estar sempre conectado e aconselhado, sintonizado com os bons espíritos? É não perder as estribeiras. Aprender a não perder as estribeiras, né? Está aí uma forma de você, a partir do momento que você perdeu as estribeiras, você terá consciência que perdeu as estribeiras, que você não deveria ter chegado a esse ponto, saber por que você chegou nesse ponto, que sentimento te moveu a esse extremo que você chegou, para que não alcance mais num momento igual a esse extremo. O grande aprendizado também, Marcelo, é você saber evitar. Se você se conhece, a partir do momento que você se entende, se conhece, você evitar esses pontos de contato até que você tenha a condição, sim, de passar por eles. Então, o Espiritismo, ele nos traz esse ensinamento, né? Em todo momento, quando você lida com essas informações de que você precisa estar numa vibração, né? Você precisa estar numa vibração onde você consegue contactar, né, esses outros espíritos que podem te auxiliar neste momento. Você se lembrar disso, você terá esse auxílio. Se você respirar fundo, se você parar, frear, né? Eu gosto de usar assim, né, nos debates, o termo assim, você criar freios. Você se conhecer e criar os teus freios. Dependendo da situação que você vai colidir ali na frente, você começa a frear. Se eu for por aí, não vai dar certo, porque eu me conheço. Eu ainda não sou capaz de lidar com essa situação. Eu vou cair. Então, devo evitar. Caso eu colida, caso eu caia, eu tenho que ter a consciência de que errei, de que fiz errado, para, na próxima, que vai com certeza aparecer, eu já ter aprendido e não cair de novo. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente esquece dos detalhes pequenos. Os detalhes. Olha, nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiação ainda, né? Que está aí numa fase de passagem para o mundo de regeneração, mas nós que estamos aqui, não é à toa.
Vamos ler ali o livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esqueci agora. Chico Xavier, através do Humberto de Campos. Humberto de Campos. Nos traz e nos explica que espíritos que reencarnam no Brasil são espíritos que estão necessitando de um local como esse aqui. Porque aqui é que nós vamos ter esses combates, esses embates necessários a esse tipo de situação que você relatou aí. Enquanto eu precisar lidar com esses sentimentos em mim, vão acontecer eles simultaneamente, sintomaticamente. A partir do momento que eu conseguir lidar com eles, eles não acontecerão mais em nossas vidas. Vamos lembrar de Pollux? Por que ele caía sempre nas mesmas questões, nas encarnações pretéritas? É porque tudo se repetia. Todas as provas da encarnação anterior se repetiam naquela encarnação. E ele não conseguia, novamente ele caía, e novamente ele caía. Ele só tomava consciência quando ele chegava lá na erraticidade, lá no outro plano. Aí a consciência dele cobrava. E aí, o que você fez com as tuas oportunidades? O que fizeste, né, com teus talentos? Enterrou? E era que o Pollux vinha fazendo isso. Ao contrário, né? Ao contrário de Alcione, que sempre estava junto com ele, e, na verdade, ela não caía. Ela utilizava os talentos dela e foi evoluindo, 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 e alcançou patamares superiores, né? Muito bem, muito bem, muito. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo certo? Posso fazer mais um aí, já que Vamos lá, Marcelo. Toca, acanhado? vamos. Ali na história do Pollux, o mentor da Alcione. Alcione disse para ela, mas você vai correr o risco de uma nova encarnação? Sim. Você tem certeza que resistirá às As atrações energias. Isso. do corpo? Dá uma... É um ponto que chamou muita atenção ali, né? Porque a gente sabe que as tentações estão no espírito, mas o corpo, ele interfere muito, ele nos atrapalha muito em não resistir. Como é que é isso, Ari? Bom, ali especificamente na história, como é que é o Antenor? Não. Antenor, ele chama a atenção da Alcione pelo seguinte, porque nesse projeto de reencarnação, quando ela propôs ajudá-lo, ela voltaria numa família onde ela iria reencontrar antigos desafetos, ela não teria só esse contato com o Pollux, né, com o espírito Pollux. Ela teria revivido nela, através do corpo, né, todos os sentimentos que ela já teve no passado com outros espíritos também. Mas que, quando eles se encontrassem no plano terreno, afloraria nela sentimentos que são difíceis de se lidar naquela prova que ele se propôs a fazer. Por quê? Como ele era sacerdote e eles se amavam, ele chamou a atenção. Olha, o amor que existe entre vocês é muito forte. As necessidades do corpo aparecerão. Você tem certeza que vai passar por isso? Porque se você fracassar, você vai levar ele ao fracasso. Porque ele vai deixar de cumprir aquilo com que ele se comprometeu a fazer. Né? Ele se programou para ser um sacerdote, para não ter uma família. Então, a programação dele era ser um sacerdote, se dedicar ao trabalho de Jesus e não formar uma família. E essa aproximação com ela, diante das necessidades do corpo, ela estaria correndo um risco
de sim, de ela, né, atender a isso e fazer o fracasso de ambos. Vocês querem saber se eles fracassaram? Leiam o livro. Vende lá no FLF, Marcelo, hein? Hein, Eunice? Tem lá, renúncia? Compra lá, compra lá. Tem na Compra lá. biblioteca. Temos na biblioteca. Então, compra lá. Leiam lá. É bem legal. Temos para vender e temos para emprestar. Então, façam isso. Vocês vão entender tudo que se passa, toda aquela questão das famílias, quando Alcione aparece, vai conhecê-lo como Carlos. Ela continua como Alcione, mas ele vai ser o padre Carlos. Se deu certo, se não deu, fica aqui, né? Gostinho para vocês. Mas a questão que eu gosto de chamar a atenção e que me fez trazer essa reflexão é os meandros, né? que Emmanuel traz nesses detalhes. Você passa a compreender, né, os ensinamentos ali contidos. É tipo, quem já leu, conhece a coleção do André Luiz, os 14 livros de André Luiz também, né? Se você ficar preso só à história, né, só ao romance, você não vai entender todo o cabedal de conhecimento científico, né, do espiritismo, a parte científica que André Luiz nos traz ali. E Emmanuel nos traz a parte moral, né, o comportamental. É para nós nos trabalharmos, e através desses detalhes. Né? Respondi, Marcelo? Então, eu acho que é isso. O corpo, sim. Muitas das vezes, eu já li isso, quem disse isso, se eu não me engano, foi Emmanuel também, de que muitas das vezes nós, encarnados, não comandamos o nosso corpo, é o corpo que nos comanda. Nós vivemos o dia inteiro para satisfazer as vontades do corpo. A gente já parou para pensar? Esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema, não é? Nós vivemos para comer, nós vivemos para usufruir dos bens materiais, para tirar férias em lugares paradisíacos, nós vivemos para aproveitar o sexo, nós vivemos para aproveitar todas as delícias da diversão, né? Do descanso, da preguiça. Todo mundo sonha descansar numa praia, né? Paradisíaca, tal. Ninguém pensa assim, né? Já que o Espiritismo nos ajuda nesse pensamento, né? Nossa, eu estou aqui, foi me dado uma oportunidade para que eu evolua, que eu trate as minhas imperfeições, e que essas imperfeições aparecerão a todo momento. Vai ser no trânsito, vai ser no trabalho, que nem o Marcelo falou, vai ser com a família, direto com a família, com os filhos, com as mães, com o pai, marido, mulher, irmão, vizinho. A todo momento aparecerão essas provas. Mas por que aparecem essas provas, meu Deus? Mas você pediu. Você precisa. Esse é o teu remédio. Enquanto você não aprender, esse remédio vai vir sempre. E vai vir, e vai vir. Até o momento que você fala, eu não preciso mais passar por isso. Aí, numa reunião esgotante, que nem o Marcelo falou ali, onde você vai ser, né, testado de todas as formas para não explodir, você vai sair sereno, porque você vai ter a calma para saber lidar com a situação, porque aquilo não vai estar mais te movendo aquele detalhezinho que tem lá no teu íntimo, aquela feridinha que precisa ser trabalhada. Porque você já passou por aquilo, você entendeu, o bom senso agiu, Deus conseguiu te ajudar, porque naquele momento você estava, né, com o teu sentimento elevado. Então, se precisar da ajuda, você vai ter o canal aberto para que a ajuda venha. Olha como isso tudo é importante, olha como é que faz parte do todo, né? No momento que a gente precisa, quando a gente se abre, a ajuda vem, porque o canal se abre. Você fala, meu Deus, eu preciso de você, me ajude. Onde que eu encontro o caminho? Me faça eu encontrar a solução. O que eu posso fazer? Mas se você começa a fazer, com certeza a ajuda vem. Agora, senta no canto, chora e pede ajuda de Deus e fica esperando Deus te ajudar. E assim, ó, quando você estava falando ali sobre a sintonia com Deus, eu lembrei na hora, né, justamente no trabalho na casa, né? Sim. Que a gente, mais do que ninguém, a gente precisa ter uma sintonia muito grande com Deus,
porque ali a gente está sendo provado também, né? Então, se a gente não tiver essa sintonia, como é que a gente vai ter a sintonia com todos os trabalhadores da casa, né? E às vezes acontece, alguém não teve um dia bom, vem assim, né? E quebra aquela sintonia, né? Então, é muito importante a gente que está lá dentro trabalhando, independente de qual função, desde da recepção até lá atrás no passe, a gente tem que ter uma sintonia muito grande com Deus para a gente poder estar em sintonia com todo mundo ali, manter a energia, porque, né? Para a gente atrair alguma coisa negativa ali é um segundo, né? O importante, né, nessa tua colocação, Bárbara, é a gente lembrar, já que a gente está falando de início de trabalho da Casa Espírita, todos nós fazemos parte de casas espíritas, que toda casa espírita, ela começou e acontece lá no outro plano. Lá no outro plano, tudo se iniciou. Então, quando nós chegamos lá, quando nós entramos, nós já éramos esperados. Aquilo que a gente precisa já está pronto. Então, dependendo dessa sintonia, Bárbara, você vai receber aquilo que você precisa, com certeza, na medida certa. A casa espírita, ela funciona 24 horas, 365 dias. Durante a pandemia, ela está funcionando. Nós aqui não estamos lá para ver e participar, mas ela está funcionando, porque está atendendo a milhares de desencarnados em situação tipo aquela lá do pessoal lá do Pollux, que precisam, né? Precisam, né, desse atendimento, desse acolhimento. E aí, quando nós pudermos, aí vamos ter lá as reuniões mediúnicas, aí através do choque anímico de um médium, né, que tenha a sintonia com aquele espírito que está precisando da ajuda, aquele espírito será ajudado através daquela sintonia que o médium conseguiu afinizar com ele. E na casa espírita já estava tudo preparado, esperando tanto o médium, daí o compromisso que os médiums têm, já estava tudo preparado para quando o médium chegasse, aqueles espíritos que vão trabalhar com aquele médium estão ali prontos. E essa sintonia se dá horas antes, talvez dias antes. Eles vão se equilibrando, a importância de falar da sintonia, né? A sintonia entre o médium e esse espírito que será trabalhado e ajudado na casa vai se equilibrando, para que na hora ali da reunião mediúnica o trabalho aconteça de uma forma mais fluida. Por isso, essa questão da sintonia, como você falou, Bárbara, é fundamental. E todo mundo a gente tem essa consciência, sabe? Nós estamos ali para ajudar, porque o trabalho é deles. Já está tudo pronto. Quando nós chegamos, o trabalho está pronto. A Marli é acompanhada o tempo todo, porque as responsabilidades dela é grande. Quando a Marli, quando um de vocês for dirigente, saiba que o tempo todo nós estamos sendo vigiados, que nós estamos sendo atendidos, protegidos. Não sei se você sente, Marli, mas eu sinto uma proteção gigante. Eles cuidam da gente. A gente sabe assim, olha que os trevosos querem, ao fim, querem derrubar a casa espírita, hein? Aí você fala, poxa, mas se tem trevosos, tem o dobro de benfeitores que querem o meu bem. Afinal de contas, a nossa responsabilidade é muito grande. Agora, você imagina, isso se estende a todos os dirigentes, se estende a todos os trabalhadores, como a Bárbara falou. Nossa responsabilidade é grande. Quando a gente assume um compromisso, nós temos que cumprir esse compromisso, sim. Então, se você assumir o compromisso de participar de uma reunião mediúnica, saiba que isso é compromisso. Se você assumir um compromisso de ser monitor de curso, saiba que é um compromisso, você tem que atender. E até para ser estudante, porque, afinal de contas, foi preparado tudo para você. E quem é o beneficiário disso? Você. Então, assuma e cumpra esse compromisso. O trabalho da Casa Espírita é muito sério e muito importante. Sério e importante, na realidade, quem precisa da casa somos nós, né? Não a casa da gente, né? Sempre somos nós que precisamos dela, né? Com certeza, né? Com certeza. Realmente concordo contigo plenamente, o esforço é grande, mas assim, ó, a gente está lá e assumiu o compromisso porque a gente ama isso, né? A gente escolheu, né, e assumiu o compromisso porque, na realidade, assim, a gente ama o que faz e o ser humano em si, né? Primeiro o ser humano, depois, né? Sim, é isso mesmo.
É isso mesmo. E a gente tem que ter essa consciência também. Sim. Num dos pontos que eu, como hoje presidente da Quarta Ori, eu estou me programando, me comprometendo a trabalhar para o atendimento espiritual. Porque o atendimento espiritual, ao meu ver, por algum motivo, precisa de uma atenção especial. Porque, em função de tudo que está acontecendo ao nosso redor, é muito fácil isso que acontece, que o Marcelo falou, esse nosso desequilíbrio. E esse desequilíbrio está acontecendo de forma ampla. As pessoas estão cada vez mais desequilibradas, precisando de ajuda. E quando elas recorrem à casa espírita, nós temos que estar preparados para atender aquela pessoa, aquele espírito encarnado nas necessidades dele. Então, quando o FLF se preocupa e se programa em aprender ao atendimento, quando vai lá fazer o curso do CVV, né, que vocês fizeram, quando vocês se propõem a fazer um trabalho de acolhimento através do Evangelho, através da conversa fraterna, utilizando o Evangelho, esse compromisso que vocês estão assumindo, né, é gigantesco. É um trabalho que não é de vocês, que não é nosso, que é da própria espiritualidade, porque a gente tem que saber e ter consciência de que aquelas pessoas que entraram lá procurando a gente com aquele problema foram trazidos por eles, esperando que nós estivéssemos ali prontos para atender. Então, cabe a nós nos prepararmos. Nós precisamos nos capacitar. Sim, esse compromisso é muito importante. Então, precisamos nos capacitar como espíritas. Precisamos fazer cursos, precisamos ler, precisamos aprender, para não fazermos coisas erradas com aquelas que aparecem lá. Então, esse compromisso requer também compromisso com cada um de nós. Então, nesse começo, né, nesse começo de trabalho, essa consciência precisa estar cada vez mais despertada. Vem aí muitas pessoas, muitos irmãos necessitando de atendimento. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com ideação suicida, muitas pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, jovens, mais velhos, pessoas que ficaram isoladas, pessoas que ficaram desmotivadas da vida por tudo que aconteceu, pelos reveses que não tiveram, e procurarão, com certeza, a casa espírita. Então, nesse comecinho, é importante a gente se preparar para isso, estarmos atentos, olha, vai acontecer, então, vamos nos preparar. O que a gente precisa para nos capacitar para segurar essa onda que vem aí? Nós precisamos. Então, vamos começar a ter essa consciência, né? Vamos ter que dar conta desse trabalho, com certeza. Eu acho, com licença, Claro. eu acho que a gente também precisa ter a consciência de que não é só o nosso comprometimento dentro da casa espírita, né, Arino? Opa! Uma vez que a gente está na casa espírita, que a gente frequenta a casa, não só como estudante, mas como trabalhador da casa, eu acho que a gente também tem que ter essa consciência de ajudar o próximo fora da casa espírita também. Porque eu sei que aqui todo mundo sabe, mas a gente está cansado de saber que tem muita gente que é legal, que, pô, é um excelente cara para você conversar, vai te instruir, tudo bem, mas ele faz vista grossa lá fora. Ele passa por um irmão necessitado na rua e ele faz de conta que não vê, né? E a Regina, eu lembro que ela sempre falava para nós, se tu não pode ajudar com um pedaço de pão, com roupa, pelo menos faça uma oração, peça a Deus por esse irmão, né? Isso, um abraço. Então, eu acho que tem muita gente, assim, que foge também um pouco, né, dessa coisa do compromisso, o compromisso é lá dentro da casa. Não! Até porque, para a gente, a partir do momento que a gente se dedica a isso, também vem até você, né? Mesmo que, vamos dizer, que você não procure, que vocês fiquem esperando só para trabalhar lá na casa, mas o tempo todo você é cercado. Eu, pelo menos, aconteceu algumas vezes comigo. Você é cercado na rua, uma pessoa te chama, sabe que você frequenta a casa, ela tem um pouco de receio para ir, aí você acaba tendo
acaba conversando com ela ali, e isso motiva ela a querer conhecer e tal. Com Então, certeza. só para reforçar isso que você falou, né? Eu acho bem bacana isso tudo, concordo com tudo que foi dito, até mesmo porque se a gente precisa o tempo todo de Deus, então acho que o comprometimento da gente tem que ser o tempo todo também, né? É isso aí, cara. Eu tenho um termo que é bastante utilizado, né, que fala assim, nós precisamos ser espíritas fora da casa espírita também. Dentro da casa espírita só, não adianta de nada. Porque a gente pode fazer cara de espírita, né? Vezes de espírita. Todos que chegam na casa espírita, nós vamos chamar de irmãos, vamos abraçar, vamos oferecer tudo aquilo que a gente tem de bom. Fora da casa espírita, nós deixamos prevalecer aquilo que nós somos na realidade, né? E só até trazendo para a questão da capacitação, né? Da necessidade de da capacitação, uma coisa que acontece muito é que todo aquele trabalhador que se capacita, por exemplo, para o atendimento fraterno, para conversa fraterna, para abordagem, né, a um irmão, a um espírito necessitado de ajuda, quando você se capacita para isso, você procura o conhecimento, você estuda, você aprende muito sobre você, porque você começa a ver no sofrimento do outro as possibilidades que você tem na sua vida. Tudo que pode acontecer, o que aconteceu, o que você vê acontecer. E quando você se capacita para o atendimento fraterno, você se capacita que nem você falou, cara. Você se capacita para todos os momentos. Porque mediante até numa situação na tua casa, com um filho, com um marido, com a mãe, você já não vai mais atender ou conversar ou lidar com o problema alheio da forma como você lidava. Então, por isso que a capacitação, ela nos ajuda. Nos ajuda. E quando nós ajudamos, nós colocamos em prática. Isso é importante, sim, é real. A gente não é indivisível, a gente não é uma pessoa na casa espírita e fora da casa espírita ser uma outra pessoa. Isso não, tu não consegues fazer isso, né? E tu estavas falando, a gente se capacita mais para nós. Eu, principalmente, esse ano que eu tive anos de palestras, vinham os temas de palestras, eles eram para mim em primeiro lugar, sabe? Isso eu tinha que digerir, porque era comigo o processo para eu poder passar adiante. Tu não consegues falar de uma coisa que tu não resolve dentro de ti, ou que pelo menos isso não fomente em ti uma mudança. Sim. Eu achei muito interessante. Os temas vinham aleatórios, não eram escolhidos por nós, né? Tem uma agenda, a gente tem uma programação, e eu sempre, cada vez que vinha um tema, eu dizia assim, meu Deus do céu, vinha alguma coisa minha, né? Para ser resolvida. Acho bem interessante isso. E a gente fala assim, né, Márcia? Nós, porque nós... Porque se você não pode falar assim, vocês, você vai falar você. Bem isso. Você vai dar exemplos de você, né? Puxa, olha, né? O Marcelo, como o Marcelo ali, aproveitando o Marcelo falou assim, poxa, eu escorrego de vez em quando. Aí tu vai pensar assim, cara, eu estou a caminho, né? Você está a caminho, né? Nós somos ainda criancinhas, né? Nós precisamos de ajuda. Perfeito isso, perfeito. E mesmo quando a gente fala em processo individual de crescimento, para as pessoas que não estão acostumadas com o espiritismo, com a nossa doutrina, fica pensando assim, nossa, que coisa mais egoísta, você está pensando em você, mas basicamente é a situação dentro de um avião em que o cara diz assim, se der problema, tu coloca a máscara em ti para poder ajudar o outro. E é isso que a gente trabalha também no espiritismo. Tu tem que estar capacitado dentro de ti para poder ajudar outra pessoa. Então, não é um individualismo, porque, na realidade, tu tem que partir de ti o mundo melhor que tu queres, né? Claro. Porque é a soma de tudo, né? Eu percebo nesse sentido, assim. E a gente vacila, assim, todo dia, todo momento. É isso aí. Essa compreensão é muito importante, né? De que nós precisamos nos trabalhar, né? Somos nós que... Quem conhece você melhor do que você? Quem vai conseguir, sabe,
superar as tuas dificuldades, senão você mesmo, mediante. Você pode até pedir ajuda, né? Quando você vai numa casa espírita e faz uma conversa fraterna, vai passar por um atendimento fraterno, ou até também, que a gente não pode abrir mão, né, de atendimentos profissionais. Você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da tua necessidade. Sim, sim. Nós sabemos disso. Que aí um profissional vai te ajudar a te enxergar, a te conhecer, para que você, tendo essa consciência daquilo que está acontecendo contigo, você vai aprender a lidar com aquilo. E aí, né, Márcia, é lógico, quando você aprende a lidar com aquilo, você está em condições e capacidade para atender o outro, para ajudar o outro. O médico não veste uma batina, um uniforme branco, bota o estetoscópio no pescoço e vai atender os pacientes da noite para o dia. Ele passa 8, 10 anos da vida dele, né, em faculdades e outras... E mesmo assim, depois o resto da vida estudando, né? Estudando, que é o que a estudando. gente também está fazendo aí. Ele se prepara. Então, nós também temos que nos preparar, né? Porque a gente não vai da noite para o dia, né? Saber como lidar com as situações que vão aparecer diante de nós, né? Perfeito. Obrigado. Muito obrigada. A palestra foi realmente bem de encontro ao que a gente tem, né? Que a gente pensa. Muito bem, gente. Muito obrigada, Arino, pelas palavras, pelo ensinamento, porque a evolução ela é constante, né? E através dessas palestras, dessa troca de ideias, é que nós, né, aprendemos uns com os outros. Então, quero agradecer a presença de todos, mas o nosso encontro ele continua, né? Eu só quero agradecer, então, a Arino pela presença, pelas palavras, é fundamental, né, esse aprendizado, e com certeza todos nós levamos aí alguma coisa diferente, né? Outras iguais dessa tua palestra de hoje. Muito obrigada, Arino, e tudo de bom e boa semana para vocês. Eu que agradeço. Obrigada, novamente Arino. Agradeço a todos, né? E só vou reforçar aqui o pedido de nós nos cuidarmos. Nós ainda temos corpo, viu? E esse corpo precisa ser cuidado. Não nos esqueçamos. Isso foi uma dádiva. Nós imploramos para termos essa oportunidade. Então, a gente tem que cuidar com consciência na hora de lidar com essa situação que está ocorrendo. Fiquem todos bem. Deus, com certeza, está presente nessa reunião, através dos mentores de cada um. Imagina quantos espíritos estão aqui ao nosso lado, né, participando, nos intuindo, nos ajudando. Então, que a gente fique com ele. Vamos manter a vibração alta e que a gente tenha um ano de 2021 repleto de aprendizado e realizações. Obrigado, então, a vocês. Fiquem bem. Assim seja. Obrigada, Arino, tudo de bom. E, queridos irmãos trabalhadores, obrigada pela presença de vocês, mas a gente continua. A gente vai fazer uma pausa aí de 10 minutinhos para fazer xixi, comer alguma coisinha, e a gente retorna com a dinâmica e informações sobre atividades da FLF, no máximo uma meia hora ainda, talvez nem isso. Então, a gente conta com vocês, mas vamos dar uma pausa para dar, né? Pode ser assim? Voltamos, então, que horário, Eunice? Só para... Agora são 7, que horas são para vocês? 18 Falta 7 para 7. Meus são 5, então 7 para 7. Às 7h05, pode ser? Que hora? Pode. 7 horas e 5 minutos. 7. Ah? Beleza? 7 horas Beleza. ou 7h05? 7h05? Beleza, 7h05. então. 7h05, né? 10 minutinhos, 7h05, né? 10 minutinhos, né? Para o tempo para ir no Beleza. banheiro, e a gente retorna, vamos ter uma dinâmica e informações sobre as atividades da FLF a partir de fevereiro, tá? Então, a gente conta com vocês aí na nossa presença. Uma pausazinha. Tchau, preciso ir, gente. Tchau por enquanto.
O Vera Lúcia. Vera Lúcia. Fale, jovem. Nós precisamos entrar com o Moacir, ele me chamou ontem, me chamou hoje, né, que não deu tempo, para a gente entrar agora na sala que vai ser aquela que a gente está contribuindo no Rashid, né, na vaquinha para ter a sala. Então nós vamos ter... Ele mandou um e-mail novo para entrar, né? Mandou para ti também? Aham. Nós temos que combinar com ele um tempinho. Hoje não, né? Não, né? Onde é que está a nossa irmã ali, a Rosemarie? Ela, de repente, ela abriu o vídeo, aí o marido apareceu e falando. Eu desliguei ele. Faz parte. Esse tema aqui é um negócio, né? Porque quem tem criançada em casa e mais gente é negócio. Ah, eu fechei, que os cachorros começaram a latir, a Thaís veio berrando, o Gabriel veio fazer bagunça, entendeu? Eu deixei fechar a som.
O Nício está parecendo o jardim até de Chile. Vocês estão aonde hoje? Que está diferente o ambiente. Nós estamos na praia. Ah, que bom. Colocou uma internet bala aqui, mas não é tão bala assim. Não é tão Aproveitem e dá bala uma andada à agora. beira-mar por mim. Olha o pé na areia, na água, aliás. Uau, Dionísio. Aonde? No meio do verde. Agora sim, agora entrou o áudio. Tu tá com problema no teu microfone aí, hein? Mas, sério, eu não sei, é que acho que antes tinha algum problema, porque assim, eu mudei o Wi-Fi, tá? Antes eu tinha o Wi-Fi no meu nome, agora tá no teu. Então... É que assim, tu fica dentro de casa, pertinho do outro, dá o eco um no outro. Acho que tem que fechar a porta, Marcelo Silveira. Porque se fica os dois no mesmo ambiente, dá eco, né? É. Bem, agora a gente vai ter os avisos, né? Os avisos e depois... Deixa aqui. Ô, Vera, Oi. amanhã, a hora que tiver um tempinho, eu queria ver contigo, depois ver como é que eu posso entrar usando o Zoom, né? Não, é o Google Meet da FLF, né? Sim. Aí eu te ligo, não sei se amanhã é um horário, qual é o horário que tu podes, para a gente testar junto. Pode ser qualquer horário de tarde. Tá bom. Que a Noeli, eu não sei, ela vai ter a turma, ela vai entrar com... Meu Deus, eu estou preocupado com a Adriane não tem entrado, né? Não tem conseguido aí na internet, né, Marli? Como é que tá isso? Ela não está aqui hoje, porque ela disse que Não. ela ia tentar entrar. Ela está assim, está tudo certo com ela, tá, Nisso? Bem tranquila. Eu vi ela antes, ela entrou? Não, ela entrou só um pouquinho, depois não ficou mais. Conseguiu, Mas para mim ela falou que estava tudo certo. Nando Silva não é ela? O Nando Silva é ela. Ela é. É Fernando, é ela. Isso. Então tá, então deu. É isso aí. Então, mas a Noeli vai usar o dela, né, Noeli, para abrir a turma do estudo, né? Eu vou fazer no Meet, né? No Gmail ali. Que eu pratico, né? Então eu já tenho mais habilidade, assim, né? Mas A gente bota nos dois grupos, nesse que tu assumiu e nesse que a gente tem do